Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo vai ficar com a luz um pouquinho zoada, um pouquinho clara, nos momentos que eu tô contra a janela. E antes de mais nada, eu queria falar que eu não tenho script, eu não tenho nem as ideias organizadas na minha cabeça. Mas já vem um tempo que eu venho querendo gravar vídeos. Gente, vocês vão ficar ouvindo barulho de ambulância porque aqui perto tem hospital, coisa e tal. Enfim, já tem um tempo que eu venho querendo gravar uns vídeos falando sobre alguns assuntos que eu considero importantes. Na verdade, é uma coisa que eu tenho postergado já faz muito tempo, né? E hoje eu tava estudando a lição que eu vou dar amanhã, e a lição fala sobre chamado, né? E enquanto eu tava estudando a lição, a minha mente ela foi tomada para um momento muito específico da minha vida, né? A primeira coisa que eu queria falar é com relação a essa questão de chamado, né? Eu acho que rola uma confusão muito grande, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas você que fica confuso aí, não sabe qual que é o teu chamado, cara, você foi chamado para o Ministério da Reconciliação. Então, o maior chamado é conectar pessoas a Cristo, tá? E eu não vou entrar mais nesse ponto, porque não é o objetivo. Mas a minha mente ela foi reportada para um momento onde eu tinha ali entre os meus 13 e 14 anos, e eu estava na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, e um missionário, ele estava pregando esse dia, o missionário Edson Teixeira. E eu não lembro o texto que ele usou, eu não lembro exatamente o que ele pregou. Eu lembro que ele falou sobre o campo missionário, ele falou sobre as missões, mas eu não lembro quais locais específicos. Só que o que eu lembro é que naquele dia específico, eu, uma adolescente ainda, naquele dia eu tive meu coração ferido pela urgência missionária. Eu lembro que no final da pregação ele chamou as pessoas para orar e eu fui lá na frente. E pela primeira vez na minha vida eu disse para Deus: eis-me aqui. E é muito engraçado porque essa foi uma ferida que foi aberta no meu coração que nunca cicatrizou. Ela nunca sarou, ela é uma ferida que ela continua doendo dentro de mim. E esse é um ponto muito sensível na minha vida. Quando eu falo sobre missões e tal, pra mim é um ponto que de alguma forma parece que eu tenho até dificuldade de falar a respeito, né? E antes de eu vir pra cá, pros Estados Unidos, eu tava... Enfim, muitas coisas aconteceram, né? Não vou falar tudo porque não é objetivo e também não quero que fique muito longo. Mas antes de vir pra cá, eu tava vivendo uma crise muito grande. E eu queria largar tudo e me dedicar integralmente à missão. Eu cheguei a pesquisar um projeto missionário específico. Eu pesquisei um projeto missionário específico, eu peguei a papelada de uma igreja aqui da minha irmã. E eu lembro que, tipo assim, esse projeto, ele era um projeto que você dedicava um ano da sua vida e você passava por vários lugares, você fazia todo um treinamento e tal. Só que você só podia aplicar até os 30 anos. E isso foi ano passado, né, que eu tava nesse processo. E eu ia fazer 31 anos no final do ano, eu fiz, no caso, né, no final do ano passado. E pra mim, quando eu vi a oportunidade de ir pra esse projeto, eu falei, mano, eu tenho que ir, porque olha a idade e tal, não sei o que, se eu não aplicar agora, depois eu não vou poder mais ir nesse projeto e tal. Eu lembro que eu mandei e-mail perguntando, olha, eu vou fazer 31 anos no final do ano, eu posso aplicar? Eu ainda tô com 30. Ela falou, não, você tá com 30, você ainda pode aplicar e tal. E fiquei naquela expectativa. Só que ao mesmo tempo, eu tava num processo seletivo para vir para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar na Yale. Só que o meu coração, por mais que, sei lá, eu não sei quem sabe disso, quem não sabe, eu não lembro. Eu acho que é uma coisa que eu nunca comentei tão abertamente assim, né? Mas no meu coração, eu não queria vir pra cá. Embora eu estivesse fazendo todo o processo de aplicação,
E era engraçado porque as pessoas vinham me perguntar assim, nossa, você tá ansiosa, você tá empolgada e tal, e papapá, e eu ficava meio assim, porque eu não sabia o que falar, porque o meu coração estava completamente inclinado para outra coisa. Eu queria largar tudo, eu queria ir pro campo e tal. Inclusive, esse é um sonho, assim, muito antigo, desde que daquela ferida que foi criada lá atrás, no meu coração, ele meio que rogava por isso, sabe? E ano passado, pra mim, foi tipo assim, cara, é agora ou nunca. Assim, surgiu na minha cabeça essa ideia de, cara, é agora que eu tenho que ir e tal, é o momento ideal da minha vida. E eu lembro que eu fiquei numa crise, porque eu fui aprovada pra vir pra cá e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E aí, teoricamente, eu tinha que vir pra cá em outubro do ano passado. Essa era a data pra eu vir pra cá. E eu tava numa crise muito grande, eu também tava passando por outras questões emocionais e eu não queria vir, eu tava com medo de vir, eu achava que, tipo, eu tinha que abrir mão de tudo e eu tinha que ir viver esse sonho missionário, que é algo que eu ainda desejo um dia, né? Vamos ver o que acontece. Mas enfim, e eu tava nesse momento de dúvidas, eu não sabia qual que é a direção que eu tinha que tomar. E eu orava, só que a minha mente ela estava tão turbada que, apesar de eu estar orando, a sensação que eu tinha é que Deus não estava falando comigo, só que Deus ele já tinha falado comigo de diferentes formas. Só que eu não estava ouvindo, eu não estava entendendo, eu não estava querendo ouvir porque eu queria ouvir, eu queria outra resposta. Digamos assim, aquilo que Deus estava me direcionando não era o que eu queria fazer. Então eu meio que tapava os meus ouvidos para aquilo e focava na minha mente, naquilo que eu queria viver. E orando um dia eu falei assim, Deus, por que você não me deixa ir pra missão e tal? Porque já era uma oração que eu tinha feito muitas vezes pra Deus e às vezes me dava tristeza, assim, sabe? Tipo assim, cara, por que Deus não me enviou ainda? E tal, poxa, eu tô aqui, tô disposta, e isso e aquilo e papapá. E a minha mãe, ela sempre me falava algo assim, porque há cerca de 10 anos, né, eu convivo nessa realidade científica. E minha mãe sempre falava, filha, você não tá enxergando o seu campo missionário e tal, e papapá, e isso aqui. Só que eu não queria, gente, eu queria outra coisa. Então, eu acho que eu não tava tão disposta assim, né, porque eu queria escolher o meu campo, digamos assim. E eu lembro que ano passado, nesse meu momento de crise e tal, não sei o que, orando, eu falei pra Deus, eu falei, Deus, qual que é o povo que o Senhor tá me dando? Quem são as pessoas que você tá me dando, sabe, pra onde eu tenho que ir, papapá, e eu orando sobre isso, até que não foi uma voz externa, gente, foi algo no meu interior, que na hora foi como uma resposta que veio, dizendo assim, a comunidade científica. Só que, cara, não era a resposta que eu queria. Não era o que eu queria. Só que na hora veio aquele estalar assim, a comunidade científica, e eu tipo assim, meu Deus, por que? Não é isso que eu tô querendo e tal, e pá. E com muita crise, orando, até que eu desisti de vir pra cá, gente. Eu desisti. Depois de lutar muito, e aí eu cheguei pros meus pais e eu falei assim, gente, eu não vou. Eu não tô bem. Eu tô com medo de ir e entrar em depressão, e eu vou estar sozinha e tal, e pá, eu falei pra eles, eu não vou. A gente conversou, a gente entrou num processo de oração, e meus pais me apoiaram, eles falaram, filha, a decisão que você tomar, a gente vai estar com você, mas saiba que se você for, você tem pra onde voltar, você pode ir, se não der certo, você volta e tal. Eles queriam que eu viesse, mas ao mesmo tempo eles apoiavam a minha decisão de não vir. E eu tomei a decisão, não venho. E aí eu mudei um e-mail pra minha chefe, tipo assim, olha, vamos marcar uma reunião, porque a minha ideia era falar pra ela que eu não viria. E aí nisso, no dia seguinte, eu achei que eu fosse acordar aliviada, porque eu tinha tomado essa decisão de não vir. Só que não, eu acordei tão aflita quanto eu já estava. E aí eu lembro que a minha irmã mais velha, ela me mandou uma mensagem falando assim, você já ouviu aquela pregação do Jodson, né, meu cunhado, que eu te mandei? Ela tinha me mandado essa pregação já há um tempinho e eu não tinha tido tempo de ouvir e tal, e eu não queria ouvir, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. Gente, é muito louco, né? Eu tava orando, pedindo uma resposta pra Deus, mas eu não queria ouvir a pregação porque eu sabia que de alguma forma eu ia apanhar e tal. Aí ela falou, cara, escuta essa pregação.
Aí eu fui e botei a pregação pra ouvir. Gente, pensa numa pregação que parece que foi completamente desenhada para você. E aí eu não vou falar aqui a pregação porque não dá tempo, mas eu posso, enfim, quem tiver interesse eu posso mandar depois. E eu ouvi a pregação com raiva, porque eu falei assim, cara, Deus está falando comigo, mas não é o que eu quero ouvir. E aí, naquele dia, eu cheguei diante de Deus e eu orei. Eu falei assim, Deus, eu tô confusa, eu quero fazer a sua vontade, você conhece o meu coração, você sabe o que o meu coração tá pedindo, mas o meu coração é enganoso e tal. E daí eu orei e eu pedi um sinal pra Deus, gente. Gente, eu tenho dificuldade com essa questão de pedir sinais, sabe? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Mas dessa vez eu pedi um sinal pra Deus. Eu falei assim, Deus, teoricamente eu tenho que ir agora em outubro, mas eu não tô bem emocionalmente pra ir. Não vai ser nada fácil eu ir agora, porque eu tinha que terminar meu doutorado em setembro pra eu ir em outubro, então assim, loucura total. E aí eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor realmente quer que eu vá, então eu vou marcar essa reunião com a professora e eu vou falar pra ela que eu só vou se eu puder ir em janeiro. Tipo, outubro, novembro, dezembro, 3 meses depois. Sendo que eu precisava ir em outubro porque eu tinha que ser treinada por uma pessoa que estava indo embora e tal. Então eu falei pra Deus, Deus, eu tô te pedindo esse sinal. E se ela aceitar pra mim, pronto, eu não vou mais ficar tipo, vou, não vou. Não, eu vou decidir e eu vou. E aí fiquei naquela pressão, né? Aí falei com os meus pais e tal, e o pai falaram, não, isso é bom, isso é algo bom. Marquei a reunião, aí fui pra reunião, achando que a mulher ia falar o quê? Não, eu preciso que você venha esse ano. Até porque, né, ela já tinha me dado um emprego, eu já tinha dito sim, gente, eu já tinha dito que eu iria naquela época. Então eu achei que ela fosse falar assim, nossa, você tá querendo demais, né? Não, você não vou deixar. E tal. E aí quando eu falei pra ela, ela falou assim, nossa, mas em janeiro? Ah, tá, eu achei que você fosse pedir mais um ano. Não, tudo bem, vem em janeiro. Aí eu fiquei assim, tá, então eu realmente vou ter que ir. Então, pra mim, naquele momento, eu encarei como uma resposta de Deus. Porque eu estava pedindo uma resposta, eu orei por aquele sinal e eu creio, gente, que Deus, ele não quer que a gente fique confuso, sabe? Eu creio nisso. E eu tava completamente confusa, eu tava assim, sem saber realmente qual direção tomar. Então eu creio que foi uma resposta de Deus. Se você não crê, problema seu, porque foi a minha decisão, né, no caso. Então, enfim. E daí eu vim. Só que antes de eu vir, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ir só para trabalhar. Não me leva para esse lugar simplesmente porque é uma oportunidade imperdível de trabalho, disso e daquilo e papapá. Eu falei, Deus, não, me leva por um propósito, me leva porque você quer fazer algo através da minha vida naquele lugar, me leva para eu ser útil para o teu reino e tal. Eu fiz essa oração e eu vim com a minha cabeça muito centrada nisso, de ser útil no reino dele. E eu não vim com a ilusão de que seria fácil, gente, eu sabia que não ia ser fácil. Então eu não vim com empolgação, não, eu vim, simplesmente, eu vim. E na segunda semana, talvez, que eu tava trabalhando, Deus, ele meio que começou já a me sinalizar algumas coisas com relação ao meu ambiente de trabalho, com relação a missões. E eu não vou falar muito claramente aqui, até para não expor, né, muito, mas eu comecei a perceber o propósito, digamos assim. E eu falei assim, Deus realmente não me trouxe aqui só para trabalhar, tipo, para ganhar dinheiro, né, para só ganhar status e tal, isso aqui, não era o que eu queria. E eu pedi a Deus que não se tornasse isso. Eu queria um propósito. E eu comecei a perceber em algumas pessoas um campo missionário.
E isso começou a encher meu coração de alegria. Comecei a ficar assim, cara, que genial. Tipo, Deus tá me dando acesso a essas pessoas. E, gente, eu comecei a perceber que eu tava falando sobre Jesus sem nenhum tipo de medo ou constrangimento. E olha que eu tava lidando com uma limitação muito grande, que é o idioma. E era engraçado, porque às vezes eu queria falar algumas coisas e eu tinha uma certa dificuldade, ainda tenho, né? Mas eu não sentia constrangimento por falar sobre Jesus. E eu lembro que uma pessoa, vou citar só um exemplo, uma pessoa ateia, no início ela ficou um pouco assim resistente, né, quando eu comecei a soltar algumas coisas sobre Deus, mas conforme o tempo foi passando, essa pessoa começou a me fazer muitas perguntas sobre a igreja, sobre Jesus, sobre a minha vida, sobre o propósito da vida. E ela foi se aproximando, até que um dia eu lembro que já tiveram muitas situações, né? Mas eu vou citar uma específica. Ela chegou pra mim e ela falou assim: você tá sempre feliz? Eu falei assim: sim, eu sou uma pessoa feliz. Aí ela: mas como é que é isso? Por quê? E tal. Eu falei assim: cara, é quem eu sou. E aí eu lembro que eu falei: não é como se tudo ao meu redor estivesse bem. Eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho os meus momentos de crise e tal, mas eu sou uma pessoa feliz. E aí eu lembro que ela olhou assim pra mim e ela falou assim: eu acho que tem a ver com Jesus. Gente, foi muito engraçado, que a mulher nem acredita em Deus, sabe? Só um exemplo assim pequeno de coisas que eu comecei a perceber e que começaram a acontecer comigo. Só que aí eu comecei a ser sucumbida pela demanda muito grande de trabalho. Gente, sério, é um ritmo assim muito puxado, não é fácil. Só que assim, no começo não era fácil. Só que eu me dava aquele desconto de pensar assim: eu acabei de chegar, eu tô em fase de adaptação, então é normal e tal, papapá. Então eu meio que conseguia equilibrar me dando esse desconto de tipo assim: tá tudo bem, você vai se adaptar e tal, papapá. Só que o tempo foi passando, já tem aí, vão fazer 8 meses, 9, sei lá, 8, 9 meses que eu vim pra cá. E eu fui percebendo que eu continuava sendo sucumbida pela grande demanda de trabalho. E isso foi me gerando uma certa ansiedade, muitas coisas foram sendo geradas no meu coração, inclusive o desejo de ir embora. Porque, na verdade, quando eu vim com algo na minha cabeça, né, com um planejamento meu, pessoal, que, obviamente, eu não coloquei um ponto final, não quero colocar um ponto final, mas eu vim com uma ideia de ficar tanto tempo. E continuo com essa ideia, mas assim, tá submisso a Deus. Só que conforme essa demanda, eu fui sentindo essa demanda e essa pressão e tudo em torno de trabalho, tudo em torno de, assim, sabe, de não ter tempo, de ter que estudar sempre, de ter que ler sempre, de ter que sempre isso, de ter que sempre apresentar um resultado, pá. Isso foi gerando em mim o desejo de acabar logo essa fase, de acelerar o tempo, finalizar meu trabalho e ir embora. E aí, o que aconteceu com isso? Eu me distraí. Eu me distraí do propósito que Deus me trouxe pra cá. Eu comecei a pensar muito em mim mesmo. Eu comecei a pensar muito na minha ansiedade. Eu comecei a pensar muito nos meus medos. O meu medo do futuro, que é uma coisa que eu tenho que sempre submeter a Deus, porque eu tento controlar os fatores. Então eu tenho que estar sempre submetendo essa área da minha vida a Deus todos os dias. Deus, eu não posso, eu não quero ter o controle. É uma guerra constante, gente, constante. Todo mundo tem as suas guerras. Eu luto com essa área da minha vida, porque eu tento controlar o meu futuro. E não é de agora. Não é de agora que eu luto com relação a isso. Então isso começou a gerar muito medo e eu comecei a me distrair comigo mesma. É como se eu começasse a me colocar no centro. Colocar tudo isso, todos esses sentimentos no centro e me distrair. Me distrair do propósito, me distrair das pessoas. E
viver só para trabalhar, só por isso. E aquilo que eu pedi para Deus lá no início, para não ser só um trabalho, começou a se tornar só um trabalho. Enfim, até que acho que foi semana passada ou retrasada, sei lá, recentemente, eu tava orando e falando com Deus assim, tipo, Deus, quando é que você vai me enviar pra missão? Quando é que você vai me permitir viver o que eu sonho? E aí veio na minha mente, mais uma vez, não como uma voz externa, né? Mas como um sussurrinho, digamos assim. E veio na minha mente eu já te enviei. E daí na hora eu parei assim, eu falei, eita. Tá. Aí eu comecei a chorar, porque mais uma vez não era o que eu queria. Engraçado, né, gente? A gente se dispõe, a gente diz, eis-me aqui, mas a gente quer, na verdade, que seja do nosso jeito. Eu queria que fosse do meu jeito. E eu falei pra Deus, Deus, você sabe da minha vontade de largar tudo e de viver integralmente, sabe, para a obra missionária. Você sabe que eu tô aqui nesse tempo e eu tô em obediência. E aí eu falei pra Deus, Deus, mas se o meu envio é para essa realidade, então eis-me aqui. E, gente, é estranho, talvez isso soe estranho, mas pra mim, o maior desafio não é largar tudo e ir para algum lugar. Para mim, o maior desafio é não largar tudo e ficar. Porque eu sempre quis ir. Então, eu comecei a orar mais intencionalmente sobre isso porque eu percebi que eu estava orando pouco sobre o meu campo missionário. E é muito engraçado porque isso foi recentemente, né, toda essa percepção de que eu não estava vivendo agora, de que eu estava me colocando no centro e não estava vivendo o propósito que eu deveria, que eu devo viver aqui. E aí, semana passada, ou no início dessa semana, na semana passada, Deus falou comigo, através da minha mãe, de quando eu iria despertar para isso. E foi engraçado porque eu não tinha falado sobre essas últimas questões assim com a minha mãe nem nada. Eu sei que foi Deus falando comigo através dela. E eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, eu estou negligenciando o meu campo missionário. Eu percebi que eu estava negligenciando o meu campo missionário. Eu não estava orando pelo meu campo, sabe? Eu não estava buscando pelo meu campo. Pelas pessoas que lá no início eu percebi Deus começando a fazer algo e eu não estava buscando por essas pessoas. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? E como eu falei, né, eu tendo muito a querer controlar os fatores. Mas quando a gente se dispõe e a gente diz, eis-me aqui, na verdade, nesse momento a gente meio que já tá largando tudo, abrindo mão de tudo, teoricamente, né, inclusive da nossa própria vontade. E eu tava essa semana orando sobre isso e caiu a minha ficha para algo que eu não sei se já tinha caído antes. Se caiu antes, eu esqueci. Mas caiu minha ficha, porque eu fiquei assim, cara,
Eu oro pelos povos não alcançados, eu oro sobre missões há muitos anos. Como eu falei, essa é uma parte muito sensível da minha vida e é uma parte que, de alguma forma, eu tento sempre estar envolvida. E eu tava assim, falei, cara, eu oro pelos povos não alcançados, mas não caiu a minha ficha de que Deus me deu um povo não alcançado. E eu não tô falando dos Estados Unidos, não, embora os Estados Unidos precise muito, mas não tô falando dos Estados Unidos. Eu tô falando da comunidade científica, dessa área de pessoas intelectuais, que é uma área que é muito negligenciada por nós cristãos, como se essas pessoas não precisassem de salvação. E eu fiquei assim, cara, Deus me deu um povo não alcançado. Que não é um povo fácil. Não é. Mas que carece tanto de Deus quanto qualquer outra pessoa. E eu comecei a orar mais e falar, Deus, me dá amor pelo meu campo. E Deus tem feito, gente, algumas coisas que eu olho e eu percebo que é a mão dele já tocando em pessoas. E sim, eu tô em missão, eu tô vivendo a missão. Eu tô vivendo o envia-me que eu sempre desejei viver. E se a gente não encontrar esse contentamento em Deus, a gente pode ir para vários lugares. A gente pode servir de várias formas, mas se o nosso contentamento inicial ele não estiver em Deus, nada vai trazer essa sensação de propósito. Não. Nosso contentamento tem que estar em Deus antes de estar na missão. Enfim, talvez eu perdi um pouco do fio da meada, mas se eu posso dizer algo, trazer algo, né? Tem uma frase, eu não lembro agora quem foi que falou essa frase, de que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Cara, essa frase é tão verdade. Porque, cara, se você é cristão, você tem um campo missionário. Pode ser tua família, pode ser teu trabalho, pode ser teus vizinhos, você tem um campo missionário. Pode ser realmente um povo específico, algum lugar específico, mas você tem um campo missionário. E a pergunta que fica, né, pra mim, pra gente é: a gente tá cuidando desse campo que Deus nos deu? A gente tá regando esse campo que Deus nos deu? Ou a gente tá desejando outro campo? Ou a gente está desejando viver outra estação da nossa vida enquanto a gente nem finalizou essa? Sabe, existem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. A Bíblia que eles vão ter acesso é a nossa vida. Sabe? O pedacinho da Bíblia que eles vão ter acesso somos nós. Tem gente que nunca vai entrar numa igreja, um templo físico. Mas a igreja que ele vai ter acesso somos nós. E o que a gente está fazendo com esse campo missionário que Deus confiou na nossa mão? A gente está deixando passar? Esperando viver outra estação? Esperando já viver outra coisa? Ou a gente está aproveitando cada pedacinho e cada oportunidade que Deus está nos dando? Esses dias eu ouvi de alguém. A pessoa me disse: talvez eu esteja começando a acreditar em Deus por causa de você. E isso me bateu como uma grande responsabilidade.
como uma flecha no meu coração. E falei assim, mano, olha o que Deus tá fazendo. Não é sobre a Cássia. Tem nada a ver. Nada a ver. Nossa. O que eu quero dizer é que, cara, a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus quer fazer. Só que às vezes a gente pega a nós mesmos e coloca a gente no centro. A gente se distrai com os nossos afazeres diários, a gente se distrai com os nossos sonhos, a gente se distrai com a programação que a gente fez para nossa própria vida. E nisso a gente perde de vista a missão. Então, onde quer que você esteja, você tem um campo missionário. Então, cara, cumpra o teu chamado, que é reconciliar pessoas com Cristo. Não negligencia isso. As pessoas precisam que você pregue. Então, cara, prega a palavra. Deus abençoe, gente. Eu sei que a luz não tá boa de novo, mas eu precisava apoiar o celular. Tenho certeza que tá super claro. Mas eu não quero fazer corte no vídeo, até porque me dá a ideia não é ser um vídeo perfeito. E foi só um momento que eu desejei compartilhar um pouquinho de algo da minha vida. E eu peço que vocês orem por mim e, se possível, orem também pelo meu campo missionário, tá bom? Um beijo, gente.